Dou por encerrada toda a minha vida até ali. De repente surge uma movimentação no grupo de companheiros do transporte, parados, pálidos de medo, discutindo desorientados. Mais uma vez os comandos gritados com voz rouca. Todos são tocados na corrida e aos empurrões para dentro da antessala propriamente dita do banho. Estamos num galpão grande em cujo centro um homem da SS aguarda até que nosso grupo esteja completo. Então começa. Dou 2 minutos, estou olhando para o meu relógio. Dentro de 2 minutos vocês têm de estar completamente nus. Atirem tudo ao chão. Não podem levar nada, exceto sapatos, cintos ou suspensórios, um par de óculos e, no máximo, o bragueiro de quem tem hérnia. Vou cronometrar. 2 minutos, já! Com uma pressa incrível, o pessoal arranca a roupa do corpo. À medida que o tempo vai se esgotando, forçam a roupa, correias e cintos e se despem cada vez mais nervosos e desesperados. Súbitos primeiros estalos. Sobre os corpos nus descem chicotes. Somos levados para outra sala. Então nos raspam o pelo de cima a baixo. Não somente da cabeça. Não fica um pelo no corpo inteiro. Dali somos tocados para dentro dos chuveiros. Entramos mais uma vez em fila. Um prisioneiro mal reconhece o outro. Mas é com grande alívio e alegria que alguns constatam que dos chuveiros realmente sai água. O que resta? A existência nua e crua. Enquanto ainda esperamos pelo chuveiro, experimentamos integralmente a nudez. Agora nada mais temos senão este nosso corpo nu, sem os cabelos. Nada possuímos a não ser, literalmente, nossa existência nua e crua. Que restou em comum com nossa vida de antes? Para mim, por exemplo, ficaram os óculos e o cinto. Este, entretanto, teria de ser dado em troca de um pedaço de pão mais tarde. Para quem usasse bragueiro, ainda houve uma pequena surpresa especial à noite. O encarregado do nosso barracão pronunciou uma saudação na qual deu a palavra de honra de que quem tivesse costurado dólares ou metal precioso em seu bragueiro seria enforcado por ele pessoalmente nesse barrote ali, apontando com o dedo. Com muito orgulho declarou ter esse direito como encarregado do grupo e segundo o regulamento do campo. Os sapatos com os quais em princípio podíamos ficar foram um capítulo à parte. Calçados de relativa qualidade acabavam sendo tirados da gente, recebendo-se em troca um par que não servia. Deram-se mal aqueles que seguiram o conselho, aparentemente bem intencionado, dos prisioneiros veteranos da guarda na antessala, de cortar o cano alto de suas elegantes botas e disfarçar esse ato de sabotagem, passando sabão no corte. A SS parecia estar esperando justamente por isso, e mandou que todos se apresentassem para a vistoria dos sapatos. Quem entrasse em suspeita de ter cortado o cano da sua bota era obrigado a entrar num pequeno quarto contíguo. Pouco depois se ouviam os estalos do açoite e os berros dos torturados. As primeiras reações. Desfez-se assim, uma após outra, qualquer ilusão que alguém do grupo eventualmente ainda estivesse nutrindo. A maioria de nós agora é tomada de algo inesperado, humor negro. Sabemos que nada mais temos a perder a não ser uma vida ridiculamente nua. Debaixo do chuveiro fazemos comentários engraçados que pretendem ser gracejos. Em atitude meio forçada, cada qual se diverte primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Afinal, do chuveiro realmente sai água. Além do humor negro, aparece ainda outra sensação, de curiosidade. Conheço essa reação em outra área como atitude básica em situações especiais na vida. Sempre que eu estava em perigo de vida em ocasiões anteriores, por exemplo em quedas ao escalar montanhas das quais me saíra bem, tive, durante frações de segundo, a mesma atitude frente ao que repentinamente estava sucedendo. Curiosidade, vontade de saber se eu escaparia com vida ou não, com uma fratura na base do crânio ou em outro lugar, etc.
Também em Auschwitz dominava esse espírito de curiosidade praticamente fria, que distancia as pessoas do seu mundo, fazendo-as encará-lo com objetividade. Com a atitude de observar e esperar, a alma retrai-se e procura salvar-se para outro lugar. Estávamos curiosos por saber o que aconteceria agora e quais seriam as consequências. Por exemplo, as consequências de ficar completamente nu e molhado ao ar livre no frio do outono avançado. Nos dias seguintes, a curiosidade cedeu lugar à surpresa. Surpresa, por exemplo, de não pegar resfriado. São muitas as surpresas triviais que ainda aguardam o prisioneiro recém-chegado. Quem é ligado à medicina aprende sobretudo uma coisa: os compêndios mentem. Em algum livro de estudo constava que a pessoa não consegue aguentar mais que determinado número de horas sem dormir. Trata-se de concepção totalmente errada. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguiria fazer ou deixar de fazer. Não poderia dormir, caso não conseguia viver sem. Na primeira noite em Auschwitz, dormi em beliches de 3 andares e em cada andar, que media mais ou menos 2 por 2,5, dormiram 9 pessoas em cima de tábua nua. Para cobrir-se havia 2 cobertores para cada andar, isto é, para 9 pessoas. Naturalmente só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro, o que, por outro lado, face ao frio reinante no barracão sem calefação, não deixava de ter suas vantagens. Não era permitido levar sapatos para os beliches. Em grave infração do código, um ou outro os usava à guisa de travesseiro, mesmo estando completamente enlameados. No mais, nada nos restava senão apoiar a cabeça sobre o braço esticado para cima, mesmo que quase o destroncasse. Mas o sono leva consigo o estado consciente, eliminando também o dolorido da posição. Outras coisas surpreendentes que se consegue fazer: passar meses ou anos no campo de concentração sem escovar os dentes e, mesmo assim, ter gengiva em estado melhor do que em épocas de alimentação mais sadia, apesar da considerável deficiência de vitaminas. Ou usar a mesma camisa durante metade de um ano, até ela ficar completamente reconhecível. Não poder lavar-se de forma alguma durante dias, nem parcialmente, por estar congelada a água nos canos do lavatório. Não ficar com pus nas mãos feridas e sujas de trabalhar na terra, claro, enquanto não houvesse sintomas de congelamento. Uma pessoa de sono leve, que costumava acordar com menor ruído no quarto ao lado, aperta-se agora contra um companheiro que ronca a plenos pulmões a poucos centímetros de seu ouvido e consegue cair em sono profundo logo depois de deitar. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski, que define o ser humano como o ser que a tudo se habitua. Podem nos perguntar: nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida, mas ninguém pergunte de que modo. Ir para o fio? A nossa investigação psicológica, no entanto, ainda não está terminada, tampouco nós prisioneiros já atingíramos esse ponto no curso dos eventos. Estávamos ainda na primeira fase da reação psicológica. Face à situação sem saída, ao perigo de morte a nos espreitar a cada dia, a cada hora e minuto, face à proximidade da morte de outros, da maioria, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento. Em virtude de minha ideologia básica, que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Auschwitz, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir para o fio. Essa expressão corrente no campo designava o método usual de suicídio, tocar no arame farpado eletrificado em alta tensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o fio não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não fazia muito sentido. O mero cálculo de probabilidade, a expectativa de vida estatística, praticamente excluía o prisioneiro comum do minguado percentual daqueles que ainda sobreviveriam às seleções vindouras dos mais diversos tipos. Em Auschwitz, o internado em estado de choque não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a câmara de gás nem de longe representa um horror.
Para ele, a câmara de gás é algo que o poupa de cometer suicídio. A julgar por repetidas manifestações de companheiros, o choque da recepção não chegou a me abater muito. Isso eu admito. Mesmo assim, somente pude dar um sorriso e bem sincero quando, na manhã após a primeira noite em Auschwitz, sucedeu o que vou contar. Durante o período em que era proibido sair da barraca sem incumbência expressa, um conhecido colega que chegara a Auschwitz semanas antes de nós, infiltrou-se em nossa barraca. Queria tranquilizar-nos, dar esclarecimento e consolo. Magro a ponto de não o reconhecermos logo, mas mostrando-se bem disposto e despreocupado, forneceu-nos algumas dicas. Não tenham medo, não se preocupem com as seleções. Médicos têm mais chance com o M. M era médico-chefe da SS. Não era verdade, porém, não quero entrar no mérito da questão, nem quão diabólica era a aparência do mencionado, entre aspas, médico. O médico do bloco, prisioneiro como nós, homem de uns 60 anos, contou-nos que implorara ao Dr. M que poupasse seu filho destinado à câmara de gás. O Dr. M, entretanto, negou frio e terminantemente. Continuou o nosso colega. Só aconselho e peço uma coisa, vocês têm de fazer a barba todos os dias, seja de que jeito for, nem que seja com um caco de vidro. Nem que seja para sacrificar o último pedaço de pão para alguém fazer a sua barba. Vocês então parecem mais jovens, o rosto fica mais rosado depois de raspado. Não fiquem doentes de jeito nenhum, nem com aparência de doentes. Se vocês querem continuar com vida, só há um jeito, dar a impressão de serem capazes de trabalhar. Basta alguém ficar mancando por qualquer ferimento banal ou quando o sapato está apertado. Se a SS vê alguém nesse estado, convoca-o com um aceno e no dia seguinte é certo que ele vai para a câmara de gás. Sabem o que nós chamamos de muçulmano? Uma triste figura, um decrépito de jeito adoentado e magro que não aguenta mais trabalho pesado. Mais cedo ou mais tarde, geralmente bem cedo, todo muçulmano acaba na câmara de gás. Por isso, repito, vocês têm de fazer a barba, têm de andar com compostura. Então não precisamos ter medo da câmara de gás. Assim como vocês estão parados na minha frente, mesmo só com 24 horas de vida no campo, vocês todos não precisam ter medo algum da câmara de gás, exceto talvez um, você, e apontou para mim. Você não vai ficar bravo comigo, não é? Mas eu digo isso abertamente para vocês. Só mesmo ele, talvez. E acenou com a cabeça mais uma vez em minha direção. Dentre vocês todos, só ele entra em cogitação na próxima seleção. Portanto, vocês podem ficar tranquilos. Eu juro que naquela ocasião dei um sorriso e estou convicto de que qualquer outro na minha situação e naquele dia não teria reagido de outra forma. Gotthold Ephraim Lessing foi quem disse uma vez: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Também como psiquiatras esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for, reaja de modo mais anormal ao fato de ter caído numa situação anormal, como seja, de ter sido internada num manicômio. Também um prisioneiro, ao ser internado num campo de concentração, demonstra um estado de espírito anormal, embora não deixe de ser uma reação psicológica natural e, conforme ainda se mostrará, típica naquelas circunstâncias. A segunda fase. A vida no campo de concentração. Apatia. O tipo de reação que acabamos de caracterizar começa a se alterar depois de poucos dias. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa, aos poucos, vai morrendo interiormente. Fora as diversas reações emocionais acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda experimenta, durante o primeiro período de sua estada no campo, outras sensações extremamente torturantes que logo tenta suprimir. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus familiares, uma saudade tão ardente que só resta uma sensação, a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior.
Assim como a maioria dos seus companheiros, o prisioneiro está vestido de farrapos tais que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Entre as barracas no campo de concentração há somente um lodaçal, e quanto mais se trabalha em sua eliminação, tanto mais se entra em contato com a lama. É justamente o recém-internado que costuma ser destacado para grupos de trabalho nos quais terá de se ocupar com a limpeza de latrinas, eliminação de excrementos, etc. Quando estes são transportados sobre terreno acidentado, geralmente não escapamos de levar uns respingos do líquido abjeto. Qualquer gesto que revele uma tentativa de limpar o rosto com certeza provocará uma bordoada do capo, que se irrita com a excessiva sensibilidade do trabalhador. A mortificação dos sentimentos normais continua avançando. No começo, o prisioneiro desvia o olhar ao ser convocado, por exemplo, para assistir aos exercícios impostos a algum grupo como punição. Por enquanto, ele não consegue suportar a cena de pessoas sendo sadicamente torturadas, vendo companheiros subindo e baixando horas a fio na sujeira, ao ritmo ditado a porrete. Passados alguns dias ou semanas, contudo, ele já reage de forma diferente. De manhã cedo, ainda no escuro, está com o grupo de trabalho pronto para sair marchando numa das ruas do campo, frente ao portão de entrada. Ouve gritos, olha e observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão, e isto várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê? Porque está ardendo em febre, a qual começou durante a noite, impossibilitando-o de ir ao ambulatório em tempo hábil para verificar sua temperatura e solicitar a licença. Agora ele é punido pela vã tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo. O recluso observador, em pleno segundo estágio de suas reações psíquicas, não mais tenta ignorar a cena. Indiferente e já insensível, pode ficar observando sem se perturbar. Outra, quando ele mesmo à noite fica se espremendo no ambulatório na esperança de receber 2 dias de, entre aspas, repouso, por causa de suas lesões ou de seu edema em decorrência da fome, ou por causa de sua febre, de sorte que não necessita sair para o trabalho durante esses 2 dias, não se deixa perturbar ao ver o menino de uns 12 anos, para o qual não havia mais calçados no campo e que por isso for obrigado a ficar por horas a fio de pés descalços na neve, prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estão crestados de frio, e o médico do ambulatório arranca com a pinça os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. O nojo, o horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso nosso observador já não pode sentir nesse momento. Padecentes, moribundos e mortos constituem uma cena tão corriqueira depois de algumas semanas num campo de concentração que não conseguem sensibilizá-lo mais. Por certo tempo estive num barracão em que estavam aquartelados os que sofriam de tifo exantemático, em meio a pacientes com febre alta e em pleno delírio, muitos deles às portas da morte. Mais um acaba de morrer, que acontece pela enésima vez, sim, pela enésima vez, sem despertar um mínimo de reação ao sentimento. Fico observando como um companheiro depois do outro se aproxima do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço, outro verifica que os tamancos do cadáver ainda estão pouco melhores que os seus próprios. Um terceiro tira o paletó do morto, outro, afinal, ainda fica contente por surrupiar um barbante de verdade, imagine. Fico olhando apático. Finalmente dou a mim mesmo um empurrão e me animo a convencer o enfermeiro a levar o corpo para fora do barracão, um galpão de chão batido. Quando ele resolve fazê-lo, pego o cadáver pelas pernas, rolando-o em direção ao estreito corredor entre as 2 fileiras de tábuas à esquerda e à direita, sobre as quais estão deitados os 50 enfermos acometidos da febre, para então arrastá-lo pelo chão acidentado até chegar à porta do barracão. Dali sobe 2 degraus para fora em direção ao ar livre, o que já é um problema para nós debilitados pela fome crônica. Sem auxílio das mãos, sem nos puxarmos para cima segurando nos postes, todos nós que já estamos há meses no campo, há muito não conseguimos mais levantar o próprio peso do corpo somente com a força das pernas para vencer esses 2 degraus de 20 centímetros. Agora o homem chega até lá com o cadáver. Com muito esforço, ele se alça primeiro, depois o morto. Primeiro as pernas, depois o tronco, finalmente o crânio, que dá lúgubres pancadas nos degraus.
Logo em seguida é trazido o barril com a sopa, que é distribuída e avidamente sorvida. O meu lugar fica em frente à porta do outro lado da barraca, próximo da única janelinha um pouco acima do solo. Minhas mãos geladas aconchegam-se à vasilha quente da sopa. Enquanto sorvo seu conteúdo sofregamente, por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá está o cadáver recém-tirado do barracão a fitar a janela de olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com a minha própria insensibilidade, de certa forma, por curiosidade profissional, essa experiência nem se teria fixado em minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. O que dói? A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em quase cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária, da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. No campo de concentração se é espancado pelas razões mais insignificantes, ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra onde trabalho está sendo distribuída a merenda. Colocamo-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado ao guarda da SS, talvez por um capricho de simetria ética, embora, do ponto de vista disciplinar, isso fosse completamente irrelevante e supérfluo. Afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado a meu lado e tinha usado o cacetete. A dor física causada por golpes não é o mais importante, por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Assim é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo, certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro em plena tempestade de neve. Nem a tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento, a fim de tomar fôlego, e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante, o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que, para aquele guarda, essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto. Em vez disso, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito, foi o que senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim se adverte o animal doméstico de seu dever, o animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. O escárnio. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo.
Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros, que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem, de nascença, uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico como ele, cada seleção, entre aspas, significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde os dormentes são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar também os outros. Como ainda não recebi um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro, para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer, em tom de deboche, que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada, em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas grossas que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos de trabalhar sem elas. Além disso, traja um casaco de couro forrado de peles. Ele me puxa por algum tempo, calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa. Seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar, mesmo que você tenha que arrancar a terra com os dentes. Olhe que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante, hein? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça de acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico, especialista. O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas, isto sim. Senhor capataz, por casualidade, meu trabalho principal era feito de graça em ambulatório para os pobres. Isso foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o quê, mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho mostrava-se muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe der atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Fiz isso com visível compreensão profissional e impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isso porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isso para mim foi de valor enorme. Imagine-se a situação. De manhã cedo, ainda no escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar de homens para outro comando de trabalho desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, momento temido este, para buscar o número necessário de prisioneiros precisamente das últimas fileiras. Estes, então, têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros, e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isso, porém, jamais poderia me acontecer enquanto durassem as confidências do meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido a seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nesta época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão esticada que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve.
A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia-se acumulando gelo no